Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vou dar início à nossa aula de indicadores em segurança e saúde do trabalho. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara, e a gente vai conhecer um pouquinho dos indicadores, né, os chamados aí indicadores chaves da segurança do trabalho. Quando a gente fala sobre indicadores, né, a gente precisa, antes de mais nada, entender a necessidade de conhecer esses indicadores, mas conhecer exatamente o que é um indicador, né, e de certa forma conhecer aí a sua abrangência na segurança do trabalho. Quando a gente estuda um pouco da área da saúde, por exemplo, a gente tem alguns indicadores primários aí, como para estabelecer padrões de normalidade, como a pressão arterial, né, que é a pressão arterial sistêmica, ela deve ficar concentrada ali no famoso 12/8, né, ou 120/80 milímetros de mercúrio. A gente estabelece ali que existe um padrão de normalidade em relação à temperatura normal, né, a temperatura basal do nosso corpo, chamada de 36,5 graus Celsius, e tudo que for acima disso pode ser caracterizado como uma febrícula ou ainda como uma febre. E a gente tem esses são indicadores, né, na área da saúde para observar se existe alguma alteração no corpo humano. Quando a gente fala sobre indicadores na saúde e segurança do trabalhador, a gente tem que entender que indicadores são ferramentas estatísticas que elas são utilizadas para medir e dimensionar eventos de interesse nesse segmento, em especial aí para a prevenção de acidentes. Então, quando a gente fala sobre indicadores, nós estamos falando sobre uma ferramenta estatística. E nós já tivemos aula agora recentemente, né, sobre estatística aí de acidentes. Então, de certa forma, quando a gente encontra, né, no final da estatística de acidente, a gente faz o cálculo da estatística de acidente, aparece lá um determinado valor, a gente consegue, através de uma base, de um sistema de uma legenda, né, apresentar se aquele panorama na segurança do trabalho ele está adequado ou não. Então, quando a gente fala dos indicadores, é através deles que é possível avaliar como estão aí as ações preventivas adotadas, isto é, se de fato estão evitando acidente ou não. Então, todo e qualquer indicador, ele deve trazer aí para o técnico de segurança, trazer para a empresa uma resposta, né, se atividades preventivas, se atitudes preventivas ou atividades prevencionistas elas têm surtido efeito. E aí, quando a gente fala sobre esses indicadores, isso é legal também para a gente monitorar, né, além de ser um padrão de trabalho aí buscando a gestão dos resultados, a gestão da segurança e saúde do trabalhador, esse panorama, né, essa padronização, ela nos ajuda a dar um direcionamento para observar se o nosso trabalho está apresentando resultado ou não. Então, quando a gente fala ainda sobre os indicadores, né, vamos lembrar que é uma ferramenta estatística, então existe um cálculo para ser feito, tá? Esse cálculo a gente vai abordar na aula que vem, mas é legal a gente já conhecer aí, pelo menos a parte teórica, né, do que são indicadores de segurança e saúde do trabalho. Os indicadores de segurança do trabalho, eles são popularmente chamados como indicadores, né, que são dados estatísticos representados através de gráficos em pizzas, colunas, né, gráficos ABC, e eles servem para a gente introduzir o conceito de estatística de acidentes. Entretanto, existe também uma definição dentro do sistema de administração, da área de finanças, chamado de KPI, tá bom? Esse KPI, ele vem do inglês aí, chamado Key Performance Indicator, que nada mais é aí do que indicador-chave, né, de performance. Então, toda vez que a gente fala sobre o indicador-chave, né, ele serve aí para a gente observar que a chave, ela vai servir para abrir, né, para mostrar o que a gente tem feito de significativo na prevenção de acidentes. Os indicadores utilizados para medir o desempenho, né, de qualquer processo em qualquer segmento, né, eles são chamados de indicadores chaves. E por meio dos KPIs, é possível identificar onde uma empresa está errando em determinada atividade para assim poder implementar as ações corretivas. Portanto,
Tanto faz, né, se a empresa vai chamar de KPI, né, ou de Key Performance Indicator, que é o indicador de performance-chave, né, indicador-chave de performance, ou indicadores de segurança do trabalho. Isso vai depender, obviamente, do nível aí da empresa, né, e da estruturação da empresa. Como eu já falei para vocês em outras aulas, muitas empresas aí elas são estrangeiras, né, elas têm capital em outros países, né, tem filiais em outros países, e elas acabam adotando aí a sua nomenclatura para ser uma linguagem padrão, né, para toda e qualquer unidade. Entretanto, né, se você chamar de indicadores, também está correto, tá? Não existe a necessidade aí de utilizar como KPI, né, os indicadores na segurança. Tanto faz, né, a expressão aí a ser utilizada, indicadores, gráficos, KPI, né, mas a gente traz à tona aí porque eu não quero que amanhã apareça que são assuntos distintos, né, o KPI e o indicadores. KPI é um tipo de indicador e como nós estamos no Brasil, vamos falar em português, que é mais fácil para todo o entendimento de todos os trabalhadores ali que têm como a sua língua materna o idioma português, tá bom? Então, chamando aí de indicadores ou ainda KPI, tá? Eu prefiro aqui eu já usar como indicadores, que é mais padronizado, é mais fácil para a gente trabalhar na linguagem aí da segurança do trabalho, tá bom? Sendo assim, né, os indicadores, então, eles servem também para medir o desempenho de qualquer processo em qualquer segmento. O indicador, então, é uma forma de controle de resultados. Quando a gente realiza a prevenção de acidentes, como que eu sei que eu tenho apresentado um bom resultado nos meus trabalhos? Através, por exemplo, de indicadores de acidentes. Se a empresa tem muitos acidentes, ou a taxa de gravidade, a taxa de frequência dos acidentes são altas, significa que algo está errado, alguém está errando, e o propósito dos indicadores não é apresentar ali uma luzinha amarela, vermelha no painel do gerente de RH, para que ele substitua o técnico em segurança. Na verdade, os indicadores eles servem para monitorar o desempenho da empresa em relação à segurança do trabalho. Então, quando a gente fala sobre monitoramento, nós estamos falando sobre o controle de resultados de um processo utilizado para avaliar o quanto aquele resultado é aceitável ou não, ou quanto está conforme ou não. Porém, a gente precisa encontrar, estabelecer diretrizes de conformidade em relação aos acidentes. É óbvio que qualquer acidente importa, qualquer vida importa, qualquer acidente é relevante na segurança do trabalho, né? Mas o acidente ele é uma oportunidade de melhoria. Quando um acidente ocorre na segurança do trabalho, o trabalhador, aí, o técnico de segurança do trabalho, ele precisa pegar aquela situação, aquela ocorrência, o que levou aquele acidente, e reaplicar para os trabalhadores para que isso não volte a ocorrer, em virtude, né, que ele aprendeu, né, com o erro, né, e com o acidente do trabalhador. Os indicadores de segurança, então, são instrumentos de gestão para tomada de decisão, tá bom? O que é uma tomada de decisão? Quando a gente se encontra, né, num caminho que a gente ainda não conhece, a gente está andando de carro, de moto, e a gente chega numa bifurcação, né, a gente tem uma tendência aí, para quem é destro, né, em 60% da possibilidade, virar para o lado direito. E para quem é canhoto, né, é 90% de chance de virar para o lado esquerdo. Mas essa é uma tomada de decisão que ela surge no nosso padrão cognitivo, né, no nosso pensamento. Eu vou virar para a esquerda porque eu faço tudo com a mão canhota, né, com a mão esquerda, e eu vou virar para a esquerda porque é mais fácil. Já o destro, ele pensa, eu vou virar para a direita porque estou geralmente a faixa de direção é no lado direito, então eu vou virar sempre para a direita. E essa tomada de decisão, ela não pode ser por instinto, ela tem que ser baseada em indicadores, né? Então, a tomada de decisão, ela tem que ser tomada na segurança do trabalho com base nos indicadores. E o indicador, então, é uma mensuração, né, de um atributo, de um processo que representa o atributo que se quer avaliar e controlar. Então, percebam, né, que não existe uma ferramenta pronta de qual indicador deve ser utilizado.
O indicador na segurança do trabalho, né, ou consequentemente aí dentro da área da saúde ocupacional, ela deve ser levantado, né, por todos os envolvidos. E aí o técnico de segurança do trabalho, ele vai ser a primeira pessoa que vai começar a controlar e realizar uma gestão para que na sequência ele faça a avaliação desses indicadores. Para aí sim, né, neste momento, tomar uma decisão. Por exemplo, se ele implanta um determinado EPI, né, independente da marca, independente do valor, mas que na cabeça dele, na visão dele, no conhecimento dele, ele ia resolver todos os problemas daquela empresa naquele momento, aquele equipamento de proteção individual. E aí ele coloca a implantação, em 3 semanas ali ele percebe que os custos com os EPIs aumentaram, que as reclamações dos trabalhadores aumentaram, que é onde faz ali a coleta dos EPIs utilizados, eles aumentaram. E aí o técnico de segurança ele tem que refletir. Será que ele comprou o melhor EPI para aquela situação? Será que os trabalhadores estão habituados a utilizar aquele tipo de EPI? Será que o EPI, né, o lote de fabricação do EPI, ele veio numa qualidade adequada? Qual que é a usabilidade, né? Como que está sendo utilizado aí os EPIs com os trabalhadores? Será que eu devia ter treinado eles antes de fazer a substituição desse EPI? E neste momento surge aí uma série de perguntas na cabeça do técnico de segurança, e é para isso que ele tem que ter uma tomada de decisão baseada nos indicadores. Para isso, a gente precisa estabelecer primeiramente as características de um indicador, né? Então, eu citei aqui, por exemplo, a compra de EPIs, né, ou a utilização dos EPIs. Mas eu posso ter ainda a frequência de acidentes, a gravidade de acidentes, a quantidade de acidentes que ocorrem nos dias da semana, nos horários, qual mês ele apresenta maior acidente, né, e especificamente aí focado, né, na segurança do trabalho. Quando a gente fala sobre seletividade, nós estamos falando, então, sobre o indicador que deve traduzir os fatos e os aspectos na segurança do trabalho como os resultados essenciais ou críticos, né, sobre o ponto de vista da dimensão do processo, que se quer avaliar o desempenho. Quando a gente fala sobre seletividade, então, nós estamos falando aí na segurança do trabalho através de um grupo específico para ser avaliado. Vamos imaginar que eu tenho 4 setores numa empresa. Tenho o setor administrativo, tenho o setor jurídico, eu tenho o setor produtivo e eu tenho o setor de expedição, lá, o pessoal que faz as entregas da minha empresa. Quando a gente fala sobre esses indicadores, né, a seletividade ela deve se basear na quantidade de membros daquele setor. Não tem como eu pegar um setor produtivo, por exemplo, que tenha 200 funcionários e fazer uma comparação com o setor administrativo, que tenham 10 funcionários. Inicialmente, porque o risco é menor, né? Vamos imaginar aí do risco da segurança do trabalho. O risco ocupacional ele é menor. A quantidade de funcionários é muito discrepante, né? Existe uma diferença aí de praticamente 19 vezes, né? Nós temos aí 20%, 20 vezes a mais o número de pessoas, e isso cria um propósito ruim do ponto de vista da estatística, tá? Não tem como você comparar colocar Matão dentro de Araraquara, por exemplo, né? Ou trazer São Paulo para dentro de Araraquara. São cidades de tamanhos diferentes, não tem como a gente fazer essa comparação, por isso que é necessário a gente conhecer a seletividade, ter uma seletividade, né, antes de montar os indicadores. Os indicadores também têm que ter uma simplicidade e ter um baixo custo, né? Esse baixo custo é um baixo custo de obtenção, tá? E quando a gente fala sobre simplicidade, eu vejo muitas empresas e até algumas indústrias aí que têm filiação partidária, que são empresas públicas privadas, que elas geralmente contratam, né, terceirizam mão de obras especializadas em estatística.
e aí você tem um custo alto dessa obtenção, né? Porque você vai contratar um estatístico, vai contratar um matemático, vai contratar um departamento de uma faculdade de matemática, de ciências exatas, para levantar os indicadores necessários, né? Ou se não, contratar uma consultoria para que essa consultoria faça um estudo preliminar de 3 meses para levantar quais são os indicadores. Ora, se for para customizar, para ter um custo elevado, é preferível contratar um estatístico para fazer isso do que um técnico em segurança, porque o estatístico vai ter todas essas ferramentas, né? Mas o que vai determinar a boa ação do técnico em segurança do trabalho é que ele tome uma decisão baseada aí nos baixos custos para a obtenção do indicador, tá? Então, ser simples é fantástico, né? E atuar através de baixo custo para a obtenção desses indicadores. Indicadores com facilidade de compreensão, interpretação, gerados a baixo custo, sem trabalho adicional, né? Sem contratar, sem terceirizar, sem chamar uma outra pessoa para fazer os cálculos, usando as relações matemáticas simples, aquelas 4 equações básicas, né? A soma, a subtração, a divisão e a multiplicação, que elas vão auxiliar muito no momento de você montar os indicadores. E aí pode surgir na cabeça de vocês: poxa, professor, eu sou muito ruim de matemática, eu não gosto de matemática. Eu confesso para vocês, eu também não gosto, mas é uma base, né? Um formato básico que eu vou passar para vocês, para que vocês entendam que através da seletividade, a simplicidade, o baixo custo, vocês conseguem criar um indicador, e esse indicador ele pode servir aí para a tomada de decisão. Quando a gente fala ainda sobre o indicador, ele tem que apresentar uma certa abrangência, né? Ele deve ser representativo o suficiente para fins estatísticos, abordando efeitos e causas relevantes associadas ao processo. Então, quando a gente fala sobre abrangência, né? Novamente aqui eu quero trazer um exemplo para vocês de um setor, né? De uma empresa, né? E a empresa tem esses 4 setores. E aí eu posso fazer uma estatística, né, que ela pode ser interessante em um primeiro momento para outras questões, mas não para a segurança do trabalho. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui a quantidade de pessoas do gênero masculino, por exemplo, né? E qual a quantidade de pessoas do gênero feminino. Essa abrangência de indicadores, né, ela não é relevante ao processo, porque a gente está falando sobre a segurança tanto do homem como da mulher. A segurança do trabalho, ela não é discriminatória, ela serve para todos os trabalhadores, tá? Por isso que a gente, quando estuda a segurança do trabalho, a gente entende que a vida, a preservação à vida, a integridade física dos trabalhadores, elas estão associadas aí ao bem material, ao mais importante da empresa, né? O patrimônio mais importante da empresa, que é a vida do trabalhador. Uma outra abrangência que a gente precisa ter, né, quando a gente for formar os indicadores, é, por exemplo, quantos torcedores do São Paulo nós temos na fábrica. Eu tenho aqui aquela indústria lá com 4 setores, eu tenho 30 no setor administrativo, tenho 100 na parte produtiva. Isso não tem relevância dentro da estatística na segurança do trabalho. O que vai ser abrangente, por exemplo, é os acidentes de trabalho, é o horário que acontece os acidentes, os dias, os meses, parte de corpo atingida, né? Se foram acidentes na mão, foram acidentes nos pés, foram acidentes envolvendo a cabeça, o tronco, né? Os membros inferiores, né? E qual a gravidade desses acidentes? Foram acidentes leves, se foram acidentes moderados, ali, se foram acidentes graves, ou inclusive os acidentes fatais. E aí, quando a gente fala sobre abrangência, nós estamos falando sobre interesses estatísticos que serão relevantes ao processo. É necessário também para o indicador criar uma certa estabilidade, né, desses indicadores, para que eles possam ser comparados ao longo dos anos, de maneira temporal, né, temporalmente.
cuja geração que seja feita de uma forma rotineira, incorporada à atividade à área geradora. A gente vê muito isso em empresas, a questão da estabilidade de dados. Porque quando a gente fala sobre estatística, ele é um trabalho sem fim, né? Ele começa lá no início da jornada do técnico em segurança naquela empresa e vai até os últimos dias de trabalho daquele técnico. Só que se porventura um outro técnico assume o cargo dele, né, ele é contratado para substituir o técnico em segurança, ele vai ter como uma base, né? Então você deixa aí para o seu legado, né, os indicadores, como uma parte do seu legado na segurança e saúde do trabalho. E é legal também que a gente começa a estabelecer, né, a empresa começa a visualizar aí se há uma estabilidade nos dados em relação à segurança e saúde do trabalhador. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui um país, né, em nossa região, ela é focada aí no atendimento ao agronegócio, a produção do agronegócio. E para quem já atuou no agronegócio, sabe que a gente tem períodos chamados de safra, entre safra, né, a safrinha, né? E aí, por exemplo, obviamente que no período de entre safra haverá menos acidentes que no período da safra, né? Então, eu não posso hoje fazer comparações com esses períodos, porque na safra é um período produtivo, onde há ali a contratação de trabalhadores, a empresa ela passa ali de 1.000 funcionários para 8.000 funcionários, porque aumenta a contratação desses trabalhadores, aumenta a mão de obra desses trabalhadores, né, a contratação de mão de obra. Então, não tem como eu fazer comparações de safrinha, safra, entre safra, né, a não ser que eu compare com os anos seguintes, né, ou com os anos que irão vir. Por exemplo, no período de safra, né, que salvo engano, é de abril a setembro, né, eu posso fazer comparação com o ano de 2020, com o ano de 2019, com o ano de 2018, porque é um período que é acumulado, né, de ano para ano. Agora, não tem como eu fazer uma comparação de outubro, né, com abril do mesmo ano. Afinal de contas, né, nós estamos aí passando por uma situação nunca antes vista, né, na história do Brasil e, consequentemente, da segurança do trabalho. Então, quando a gente fala sobre uma estabilidade desses indicadores, eu tenho que fazer comparações relacionadas aos meses, né? Então, janeiro de 2020 eu vou conseguir comparar com janeiro de 2019 e, respectivamente, com janeiro de 2018. Agora, não tem como eu fazer comparação de abril de 2020 com abril de 2019 e janeiro de 2018, né? Não tem como eu fazer essas comparações. Eu posso fazer comparação, né, para uma regra estatística, através de uma estabilidade de indicadores que vão atender de uma forma rotineira e incorporar a atividade à área geradora, né? Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que o período de produtividade maior dessa empresa era após o mês de abril, após o mês de maio, né, que era na sequência aí da AgriShow, né, a feira agropecuária, né, industrial do Brasil. Então, após a AgriShow, a gente já sabia que haveria um número alto de contratação de funcionários, consequentemente, quanto maior a quantidade de funcionários, maior a hora homem trabalhada, então a maior possibilidade, né, a maior quantidade, né, possível, né, a possibilidade maior de que ocorresse um acidente de trabalho. Portanto, né, a gente falou aí sobre a abrangência, a simplicidade dos custos, a estabilidade nesse momento, e também falamos ali no primeiro ponto para a gente encontrar uma seletividade de funcionários, ou consequentemente de setores, para criar indicadores. E por último, e não menos importante, a rastreabilidade, né? Um conjunto de indicadores deve permitir a pesquisa dos fatores que afetam as características que se quer avaliar, desde o maior até o menor nível de controles definidos. Quando a gente fala ainda sobre rastreabilidade, pessoal, é fundamental a gente conhecer esse propósito na segurança do trabalho, porque é onde a gente vai encontrar mensalmente aqueles dados para formar indicadores.
Falando então sobre rastreabilidade, pensem vocês também que em relação aos indicadores, em relação a criação desses indicadores, eu preciso, enquanto profissional da segurança do trabalho, saber rastrear, saber aonde encontrar, né, esses valores, né, esses números que eu vou criar indicadores. Então, a rastreabilidade é um conjunto de indicadores que deve permitir a pesquisa dos fatores que afetam as características que se quer avaliar, desde o maior até o menor nível de controles definidos. Então, essa rastreabilidade, vamos imaginar que, por exemplo, né, no momento em que eu começo a estudar as estatísticas na segurança do trabalho, eu consigo apresentar para quem está na empresa os fatores envolvidos, né, e, consequentemente, apresentar para ele aonde encontrar os mesmos valores. Porque, afinal de contas, quando eu falo sobre estatística, né, eu estou pensando que na segurança do trabalho, eu estou pensando que se eu encontrar um valor ali, eu vou conseguir fazer aquelas operações matemáticas simples, né? Multiplicação, divisão, a subtração e a soma. E qualquer outra pessoa que pegar o mesmo valor, né, fazer uma rastreabilidade ali naquele mesmo valor, fazendo essas 4 operações matemáticas, também vai encontrar o mesmo resultado. É por isso que estatística, ela cria uma metodologia, né? Então, para você, quando a gente começou a estudar lá, a gente apresentava, né, que o número 2 ficava em cima do número 2, e aí tudo dependia da operação matemática que você ia aplicar, tá bom? Se era colocar um maisinho na frente, um menoszinho, um vezes, não x, ou ainda um sinal de divisão. Por isso que a gente tem que conhecer a rastreabilidade desses valores. Alguns indicadores fantásticos aí que a gente pode mensurar na segurança do trabalho. O primeiro indicador, né, é o número de acidentes. Qual que é a quantidade de acidentes que eu tenho no mês de setembro na segurança do trabalho? Lembrando que eu vou fazer comparação entre os anos, jamais entre os meses do mesmo ano. O número de acidentes, né, é o indicador mais usado para medir o desempenho na gestão de saúde e segurança do trabalho em uma empresa. Afinal de contas, muitas empresas lá criam, né, aquela plaquinha, né, que fala que estamos há tantos dias sem acidente, nosso recorde é tantos dias, ou ainda, né, qual a quantidade de acidentes de trabalho. Esses dados, pessoal, é interessante que o técnico de segurança tenha em mãos e saiba de cabeça a quantidade, porque geralmente as seguradoras, as empresas, os planos de saúde vão fazer solicitações para o setor de recursos humanos da empresa, o setor administrativo da empresa, antes de enviar uma proposta de uma parceria em relação ao plano de saúde, em relação ao benefício, né? Em alguns casos, inclusive, bancos, né, e bancos privados, né, eles enviam formulários para a empresa e a empresa precisa discriminar ali a quantidade de acidentes de trabalho. Dependendo da quantidade de acidentes de trabalho, esse banco pode sentir ali uma maior facilidade, né, em investir naquele banco, em investir naquela empresa, em realizar empréstimos para aquela empresa. Então, quando a gente fala sobre o número de acidentes, né, isso vai ser determinante, né, em relação à visão, né, que as outras pessoas ou as outras empresas terão, né, daquela empresa. Então, o número de acidentes vai falar também sobre, de certa forma, aí, sobre a visão com que com a empresa vê a segurança do trabalho. Uma empresa que tem muitos acidentes de trabalho, certamente ela não está realizando uma boa prevenção, né? Não está realizando um bom treinamento com seus trabalhadores, ou possivelmente até o próprio técnico de segurança, ele não está atuando com um modo correto de trabalho. Um outro número de cálculo aqui que a gente pode encontrar na segurança do trabalho, né, é o cálculo de absenteísmo
ou ainda, né, com a quantidade de horas perdidas. É um indicador, né, que gera um equipamento parado, né, um acidente gera um equipamento parado, gera um funcionário afastado, né, levantar a quantidade de horas perdidas por um determinado período de tempo, sem que esses problemas geram, permitindo aí avaliar a situação da empresa. Então, quando a gente fala sobre indicadores na segurança do trabalho, o número de acidentes que a gente viu também vai ter relação com a quantidade de horas perdidas, né? O trabalhador afastado, o equipamento parado, é uma hora perdida que não é nem um pouco agradável, né, para aquela empresa. Então, vamos imaginar aí que uma hora mensal de trabalho da empresa, né, dependendo do número de funcionários, a gente já ensinou a fazer esse cálculo aqui, quantidade de horas homens trabalhadas. Vamos imaginar aí que uma empresa que tenha 20 funcionários, eles trabalham 22 horas, trabalham 44 horas semanais, né, teria ali basicamente 880 horas, né, vezes 4, 3.520 horas mensais de trabalho, né? Se porventura houver um acidente ali e aquela empresa ela ficou 1 hora com o equipamento parado, né, isso já vai ter um impacto extremamente negativo para aquela empresa, né? Negativo na perspectiva que o acidente aconteceu, o trabalhador se acidentou, haverá custas, haverá gastos, né, com esse trabalhador afastado, adoecido, mas também vamos pensar aí que isso pode gerar, né, um passivo trabalhista muito grande, sem contar que a empresa não vai entregar o pedido no horário combinado, sem contar que a empresa ela vai ter ali danos no seu patrimônio, né, uma máquina ela pode também, através de um acidente, ter danos materiais, né, ou ainda impactos futuros com o meio ambiente. Um outro indicador muito interessante da segurança do trabalho é o nível de produtividade dos colaboradores, né, dos empregados, dos funcionários. Quando a gente fala sobre o nível de produtividade, ele está intimamente ligado à garantia de saúde, segurança e bem-estar de todos os colaboradores em seu meio de trabalho, afetando diretamente a sua motivação e produtividade. Então, na segurança do trabalho, quando a gente observa aí o nível de produtividade dos colaboradores, dos empregados, dos funcionários, se ele tiver muito baixo, né, isso pode ocasionar, né, pode ser aí um indicativo, né, através desse indicador, pode ser um indicativo que os trabalhadores eles estão descontentes, estão chateados, não estão se sentindo à vontade dentro daquela empresa. E, de certa forma, avaliando a produtividade, né, observe-se aí que a garantia de saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores em um ambiente de trabalho afeta diretamente a sua motivação e produtividade. Sendo assim, a gente precisa conhecer também, né, o ambiente de trabalho de cada trabalhador para observar se a produtividade dele está dentro do considerado adequado ou não. A utilização dos EPIs distribuídos, né, versus EPIs utilizados. Quando a gente fala sobre os EPIs distribuídos e EPIs utilizados, nós estamos falando sobre dinheiro, né, economia, né, finanças da empresa. Então, vamos imaginar vocês que um capacete aqui, ó, ele tem um custo de R$ 50, né? E aí eu forneço para um trabalhador, né, e os trabalhadores, eles começam a perder esse equipamento, né, eles começam a danificar o equipamento, eles pegam ali um estilete, né, uma faquinha, uma tesoura, escrevem o nome deles na aba, né? Isso está demonstrando ali que o equipamento ele não está sendo utilizado para a destinação final, para o que ele realmente serve, né? Então, quando a gente fala sobre EPIs distribuídos e EPIs utilizados, né, deve-se quantificar quantos dos funcionários estão realmente utilizando seus EPIs, né, o equipamento de proteção individual, e um bom indicador para avaliar o desempenho da empresa nesse sentido. Por exemplo, como o capacete eu falei para vocês que custa em média de R$ 50, né, um preço de distribuidor, né, uma loja hoje vai colocar algo em torno de R$ 70, R$ 80,
isso, né, vamos traduzir aí em números, né? Se a empresa tem aproximadamente 200 funcionários, né, e ela paga R$ 50 no capacete, ela está gastando em média aí R$ 10.000, tá? Isso sem encargo, sem imposto, sem outros valores aí que a gente sabe que a nossa tributação acaba gerando bastante impacto. Uma máscara de solda, né, um sapato de segurança, um óculos, uma luva, ela tem uma vida útil, e essa vida útil ela deve ser utilizada, né, deve ser mapeada, né, para observar aí, através de estatísticas, a vida útil desses EPIs. Por experiência, pessoal, o capacete, ele tem em média aí 2, 3 anos de utilidade, tá bom? Se o trabalhador não deixar no sol, fazer a utilização correta, higienizar e guardar em local fresco, né? Em local não que não seja abafado, não fique em exposição ao sol, tá bom? O sapato de segurança, em média, aí 6 meses a 1 ano, dependendo do profissional também. Essa máscara aqui, ela pode durar tranquilamente aí 3 anos, tá? Essas luvas que a gente está vendo, né? A gente está vendo uma luva térmica aqui, ela, dependendo da atividade, ela vai durar tranquilamente ali 1 mês, né? Dependendo essa luva aqui, ela vai durar em média 1 semana, né? Um pouco menos, tá bom? E respirador é o uso diário, tá bom? Abafador, né, no caso ali do abafador de concha, em média 3 meses, o óculos em média 4, 5 meses também, dependendo do trabalhador, dependendo da sua utilização. E aí quando você pega essa vida útil e transfere para um gráfico, você começa a observar, poxa, o sapato de segurança lá dura 6 meses, 1 ano. E aí eu vi lá que o João da Silva, ele pegou 3 sapatos de segurança em menos de 1 mês. Alguma coisa está errado, né? Certamente isso vai ter um impacto lá na frente, né? Isso tem que ser observado também dentro de estatística, para que você possa criar um controle de entrada e saída desses equipamentos, né? E também ali de eventuais punições para o trabalhador, caso ele não esteja fazendo uso correto dos EPIs. E ainda alguns indicadores, aqui nós temos as porcentagens de doenças ocupacionais, né? Assim como a gente fala sobre segurança, a gente também precisa conhecer critérios de saúde ocupacional ou saúde no trabalho. Medir as doenças aí de origem laboral, afetando seus funcionários, é um indicador importante para medir o nível de performance da empresa, né, nesta área, e prever adoecimento e outros riscos. Então, eu vejo aqui, por exemplo, eu tenho 15% de distúrbios musculoesqueléticos, 5% de atividades depressivas ou síndromes aí cognitivas, 25% estresse, 5% hipertensão arterial, 15% distúrbio de voz, 10% burnout, 25% de exaustão emocional. Todas essas aqui são consideradas doenças ocupacionais e você, enquanto técnico de segurança, precisa monitorar também, né? Ou em parceria com o ambulatório médico da empresa, o setor de medicina da empresa, realizar esse monitoramento para que haja um indicador importante para você verificar o nível de performance da empresa em relação ao adoecimento, tá bom? Então, eu vou pegar aqui situações muito importantes, né? Músculo esquelético, né? A gente está vendo aqui 25%, né? Isso pode traduzir, possivelmente, aí, em acidentes ou ainda afastamentos. E aí isso gera impacto na produtividade, né? E também gera impacto em afastamentos dos trabalhadores, né? Isso gerando maiores encargos trabalhistas aí, seja pela contratação de uma outra mão de obra, ou seja ainda pela reposição daquele trabalhador, né? E a reposição também você vai observar que haverá custos no desligamento, na admissão, na readmissão, na contratação, tá bom? Ou ainda em processos trabalhistas futuros. Então, a importância de levantar os indicadores na sua empresa é importante para avaliar o nível de segurança, né, o nível de riscos de segurança e saúde na sua empresa,
que podem afetar o ambiente de trabalho e, assim, poder implementar ações de melhoria. Percebam que a gente está vendo aqui uma espécie de semáforo, de radar, né? Que aqui categorizada na cor verde aqui, estará numa situação boa, né? Uma situação média, né? Uma situação aqui que a gente moderada, uma situação de risco e uma situação de alto risco, né? Representados pela cor verde, verde claro, né? Amarelo, laranja e vermelho. Então, se a gente pegar essa ponta aqui do ponteiro, né, e trazer para cá, isso vai gerar, né, uma mudança aqui, observar que os indicadores eles não estarão sendo coerentes, não estará atendido pela empresa. Se eu pegar essa ponta aqui e trazer para cá, certamente observará que os indicadores da empresa estão bons, que eles são agradáveis, que eles atendem, né, o que é exigido do técnico de segurança do trabalho e, consequentemente, dos seus trabalhadores. Então, através dos indicadores, a gente consegue medir e, através da medição, né, através do levantamento, eu consigo realizar uma gestão desses indicadores. Tá bem? Pessoal, esse é o nosso último slide, né? Na próxima aula, conforme eu estava falando, a gente vai abordar aí critérios de prática, né, em relação aos indicadores, que isso pode nos favorecer enquanto profissionais num futuro breve, tá bom? Agradeço a todos que acompanharam essa gravação, agradeço a você que está assistindo essa aula também, fico à disposição de todos, peço que entrem em contato comigo para tirar dúvidas, tá bom? Deixo o meu e-mail também para vocês, vejo também tudo no grupo do WhatsApp da sala de vocês. Obrigado, até breve, até a próxima aula.